Estamos no ar aqui com mais um Educação em Liberdade. Assinem o canal, inscrevam-se, né, no canal, comentem, participem. Hoje estamos ao vivo, façam perguntas. Vamos tentar trazê-las aqui para dentro do debate. Participem também lá no site, né, no Curadoria IUST dentro da Cidade On. Estamos transmitindo ao vivo por lá também. Antes da gente começar também, aproveitando para falar das camisetas do Instituto Ildailst, em parceria com a Gingas. A Amanda está usando uma belíssima exemplar ali, o Ama-me. Depois vocês podem entrar lá no site da Gingas e comprar as camisetas e ajudar o Instituto também. Uma parte da receita vem para a gente. Hoje nós vamos falar de música. Não é isso, Amanda? Sim, boa noite de novo, Alexandre. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Bom, então, retomando o cerne do nosso bate-papo hoje é entender como que foi a sua trajetória, tanto como educando de música e agora como educador de música, nessa transposição de posição. Então, queria saber um pouquinho da sua trajetória e como você se tornou um multi-instrumentista. Então, queria saber um pouquinho da sua trajetória. Eu comecei bem cedo, né, na minha trajetória musical. Então, quando eu tinha 6 anos, meus pais me colocaram na escola do Zimbutril, que chama Clã. Existe até hoje o Clã, fica lá em Moema. E eu comecei fazendo iniciação musical. Então, na iniciação musical, a gente começa com a flauta doce, né? Então eu aprendi as notas tocando na flauta doce. Depois de um tempo, praticamente um ano, alguns meses lá, sei lá, uns 8 meses, eu fui para o piano. Aí comecei a fazer piano. Depois de 5 anos fazendo piano, a gente podia escolher um outro instrumento. E eu escolhi o contrabaixo. Comecei a fazer contrabaixo, e aí o contrabaixo, como eu não tinha teclado, eu só tinha piano em casa, então o teclado me possibilitou tocar nas bandas da escola, nas bandas com os amigos e tal. E aí, quando eu entrei nas bandas, eu comecei a aprender um pouco de violão com a guitarrista da minha banda, da escola. E aí, daí eu aprendi o violão a partir desse ponto de início, assim, com ela. O resto eu aprendi sozinho, assim, eu fui aprendendo, acho que pelo fato de eu tocar piano já há um bom tempo e tal, e ter uma noção teórica e musical complexa que o piano traz, eu consegui me virar no violão, né? Eu fui aprendendo sozinho, assim. Então aí eu já tinha 3 instrumentos, né? Na verdade 4, né? Se for contar a flauta doce, né? Então era a flauta doce, o piano, o baixo e o violão. Aí eu comecei a fazer capoeira, e na capoeira a gente tocava na roda, né? Tocava tabaque, pandeiro e berimbau. E eu gostava pra caramba de tocar percussão na capoeira, e me deu vontade de fazer aula também. E aí fui fazer aula com o professor Paulo Campos, que foi um grande professor, assim, um cara que me ensinou como se deve estudar, como se deve como é que eu vou falar assim, organizar o estudo, né, durante a semana. Da música ou de tudo, assim? Não, na música mesmo, sabe? No Clã, como eu era muito novo, eu ia tocando, né? Não tinha muito essa coisa de uma didática, organizar, de uma né? ordem, Planejar. E ele me botou no prumo, assim, sabe? Do estudo, né? Porque eu tocava, às vezes em casa, quando eu estudava no Clã, era moleque, às vezes eu nem tocava durante a semana, sabe? Tocava só na aula e tal. Com o Paulo eu aprendi a ter
uma regra assim de estudo, disciplina, né? E a coisa, né, o meu estudo, meu curso de percussão voou, assim, sabe? Eu estudava muito durante a semana, chegava, ele já me passava coisas novas e tal. Foi muito legal. E aí, depois que eu aprendi percussão, um amigo meu, ele morava na Granja Viana. Não, na verdade ele morava no Itaim, num prédio, e ele ia mudar para a Granja Viana numa... Não, era o contrário. Ele morava na casa, na Granja Viana, e ia mudar para um prédio no Itaim. E ele tocava bateria. Não E tinha aí onde pôr ele a bateria. não tinha onde pôr a bateria, não podia tocar no prédio, não sei o quê. Aí ele falou, cara, posso deixar uns tempos na sua casa? Aí eu falei, claro, deixa lá. Aí eu já tinha a noção de percussão e tal, tipo, aprendi a tocar bateria sozinho também. E fiquei, sei lá, um ano e meio com a bateria na minha casa, e eu aproveitei bastante esse tempo. Seus Então pais aprendi a tocar adoraram. bateria. Aos poucos eu fui aprendendo um monte de coisas, fazendo um monte de aula, fiz aula de canto. Aí um amigo meu me emprestou um trompete, aprendi a tocar trompete. O amigo do meu pai, que é meu padrinho, me emprestou uma sanfona, deixou aqui em casa também durante anos, aprendi um pouquinho de sanfona. Então, eu fui aprendendo assim, né? Foi meio Aquela sem base, querer. né? Aquela Foi meio sem base que você querer, tinha lá te permitia e o a seu base do piano. e o A seu. Por base que do que o piano é piano, tão essa coisa que é uma que consegue te multiplicar para todo lado? O que que ele tem de tão ele é mais diferente? completo, né? Primeiro que você escreve piano em duas claves, clave de Fá e clave de Sol. Então, vamos dizer, o violino você escreve só em clave de Sol, porque depende da extensão do instrumento, até da nota mais grave até a nota mais aguda é a extensão do instrumento, né? Então, um instrumento que nem o violino, que é mais para agudo, você escreve só em clave de Sol. Entendi. O O piano tem contrabaixo, tudo, que é né? grave, você escreve só em clave de Fá. O piano, você escreve nos dois, porque a extensão dele é enorme. Entendeu? Então isso Entendi. já você já consegue ler uma partitura de contrabaixo, uma partitura de violino, uma partitura de trompete Uhum. tranquilamente, entendeu? E a questão do piano ser um instrumento melódico, harmônico e rítmico ao mesmo tempo, porque você faz os acordes, você faz a melodia com a outra mão e tem a parte rítmica das teclas. Então ele te possibilita tocar qualquer Tudo, né? coisa depois. E ele te dá uma base para você ter sido autodidata com tantos instrumentos, né? O que eu acho que tem uma parcela aí de mérito próprio muito grande, Com inclusive, certeza. parabéns. Mas é muito legal como essa percepção te permitiu interpretar outros instrumentos, né? Mesmo que não fosse exatamente a mesma coisa, você tinha um alicerce do qual você poderia se alimentar para interpretar essas novas abordagens. É muito legal. Sim. E acho que pelo fato de ter começado bem novo e ter passado por muitas dessas fases ainda novo, eu não tinha pressa. Era para mim tudo era uma diversão, era aprender a tocar. Eu não tinha um objetivo de puta, eu preciso tocar violão para caramba para trabalhar ou para gravar. Eu tava curtindo lá, entendeu? E isso é uma coisa que eu tenho até hoje, assim, eu não tenho um instrumento que, sabe, a pessoa chega para mim e fala assim, mas Grooves, qual que é o seu instrumento? Eu não tenho esse meu instrumento, não tenho um instrumento que eu toque melhor ou que eu tenha objetivado estudar aquele instrumento para eu ser o melhor naquele instrumento. Eu não tenho, eu toco assim razoavelmente bem todos os instrumentos que eu toco, mas eu não sou um especialista em nenhum, entendeu? E você, quando você dá aula, daí quando o seu aluno chega para você para dar aula, você acha que o ideal é ele aprender piano, portanto começar sempre com isso, ou é uma coisa que cada aluno tem um jeito, ou às vezes o cara tem uma afinidade para um instrumento ou para outro?
Ou você escolhe, pô, esse cara aqui vai ser percussionista, esse cara é ritmo, esse cara aqui é melodia. Como é que é essa, esse Eu início acho, aí para você, como eu acho professor? que assim, o mais importante é a pessoa estar motivada, interessada. Então, se o moleque, com a idade que for, chegar para a mãe e falar, eu quero aprender a tocar guitarra, então ele tem que começar. Não adianta você falar, A não, mas gente, você precisa da base do piano, o cara vai dormir e vai sair da aula. ele vai, talvez ele se desestimule e nunca toque mais nada, entendeu? Nem a guitarra, nem o piano, nem nada, né? Ele Uhum. desiste geral da música, né? Que isso é uma coisa que eu tomo mais cuidado, assim, sabe? Então, eu procuro ir na da vontade do aluno, né? Se o aluno quer tocar guitarra, claro que eu indico não começar direto pela guitarra, eu indico começar pelo violão, mas é praticamente a mesma conformação, assim, né? Das cordas, da afinação é a mesma, tal, né? E se o aluno fala eu quero tocar piano, aí eu acho que ele tem que começar pelo piano. Se o aluno não sabe o que ele quer, aí eu indico para os pais o piano, pelo fato dele ser mais completo, entendeu? E até E joga o quando chaveco, né? E depois você escolhe o que você quiser, porque do piano você vai para onde você quiser. Né? exatamente. E É eu já muito tive legal. alunos que nem você falou, assim, de tipo olhar o moleque e falar, nossa, esse moleque é muito rítmico, né? Mas a ideia de tocar percussão partiu da própria vontade dele. Não foi Sei. uma, eu percebi, mas ele mesmo falou, eu queria aprender percussão e tal, Isso é entendeu? muito respeitoso, né? Como no seu papel de educador, você validar a vontade também do aluno que está do outro lado, né? Por mais que o piano ele seja completo, ele tenha todas essas facetas que eu, leiga, completamente não fazia ideia, é muito legal que o ponto inicial, assim, que o cerne da questão seja o interesse e a identificação do próprio aluno. Você, Sim. quando começou no piano, você já tinha alguma pretensão de algum instrumento ou foi não tinha nem a Não ideia? Esse era muito não tinha ideia. A gente acabou indo na indicação do coordenador geral lá. Exatamente isso. Ele falou, ó, como vocês não têm uma preferência tal, eu indico começar pelo piano. E aí eu fui pelo piano. E Mas aí quando você escolheu o contrabaixo, era uma coisa, uma afinidade sua, o do ritmo. contrabaixo é porque quando a gente tocava no final do ano tinha a audição dos alunos. Hum. E aí os professores formavam uma banda para tocar com o aluno. Cada aluno se apresentava com a banda de professores. E a gente assistia os ensaios, né? E eu pirava no baixista, que chamava AC. Eu lembro até hoje. Eu enxergo a cara dele. Eu devia ter 7 anos de idade, eu enxergo ele, o baixo, era um baixo Giannini, Sunburst, assim, do vermelho para o amarelo, assim, passando pelo laranja. Iron Maiden, assim. Eu lembro até hoje, assim. E eu adorava o baixo, então eu sabia que depois de 5 anos poderia escolher um outro instrumento, então eu já tinha na minha cabeça, quando eu fizer 5 anos eu quero fazer o contrabaixo. É muito Ok. gostoso, né? Essa motivação, essa euforia. E, Vilves, como você enxerga o impacto que a musicalização tão cedo teve na sua vida? Como que agora, como educador, você vê esse impacto da musicalização nos seus alunos? Então, como a gente estava conversando antes aqui em off, né? Eu consigo enxergar isso muito mais no papel de educador do que no papel de aluno, né? Quando eu era aluno, eu não tinha essa percepção, mas quando você começa a dar aula, você começa a perceber esses detalhes que fazem diferença em outras áreas, na área tanto comportamental quanto na escola e tudo. Você começa a perceber isso em você quando você era aluno também.
né? Enxergar a mesma coisa que você viu no seu aluno em você quando você era aluno. Então, vamos dizer, a questão da disciplina, da perseverança, da paciência. Então, para você aprender um instrumento, se você não tiver paciência e perseverança, esquece. Né? São duas coisas essenciais. E assim, se você não tem, você adquire pelo exercício da aprendizagem musical. Então, para aquela pessoa que é meio impaciente, é indicado aprender um instrumento, porque ele vai aprender a ter paciência, porque se ele quer tocar, ele vai ter que arrumar paciência de alguma maneira. Perseverança, mesma coisa, né? Então, eu já vi alunos meus que tinham um problema sério, assim, tanto comportamental, nesse sentido, assim, né, de ser impaciente, de não ter disciplina, de não ter organização, né? E aí com a aprendizagem musical, ele foi adquirindo isso e começou a tirar notas melhores na escola, por decorrência de ter adquirido isso na música. Então, Você dá esse toque pro cara assim na lata? eu dou esse toque para os pais. Os pais. Eu dou esse toque para os pais. Mas eu falo muito com os alunos. Assim, eu procurei fazer... Assim, eu tive uma educação musical muito legal no clã, né? Foi um começo ótimo, assim. Mas quando eu me tornei professor, eu falei assim, eu vou me basear no jeito como eu aprendi no clã, mas eu quero fazer com os meus alunos aquilo que eu não quero fazer com eles, aquilo que eu achei que não era tão legal do meu aprendizado no clã, entendeu? Uhum. Então, para te dar um exemplo, o clã ele tinha as apostilas. Então, as apostilas fixas, né? Elas já tinham as músicas lá, e aí você escolhia uma música da apostila para tocar. Aí eu falava assim, mas eu quero tocar aquela música lá que toca na rádio, que meus amigos gostam, lá todo mundo gosta, sei lá, Titãs, entendeu? Do Tears for Fears. Não, essas aí não tem na apostila, não pode. Aí eu falei, pô, mas por que não pode? Não é música? Eu quero tocar aquela lá, eu gosto. Não, tem que escolher uma das músicas da apostila. Então eu entendo que para você dar aula para uma galera, né, para vários alunos, mesmo que seja uma aula individual, mas você tem um monte de alunos na escola, o professor tem vários alunos, fica difícil você tirar as músicas de todos os alunos, né? Imagina você pegar todas as músicas que os alunos gostam e ouvir a música, tirar, escrever e passar para cada aluno. É um trabalho enorme, né? Insano. Mas é exatamente isso que eu faço questão de fazer, porque eu acho que é isso que faz toda a diferença. Porque se eu estudava, se eu não estudava toda semana, né, lá quando eu era moleque, era um pouco por causa disso. É uma desmotivada, né? Você fala, pô, tô tocando uma música que eu não faço a menor questão de tocar, meu. Então eu também não vou estudar, sabe? Agora sim. E, tipo, que música que você quer tocar? Pode ser, sei lá, música mais boba, assim, sabe? Sei lá, vou pegar um exemplo qualquer aqui, sei lá. Yellow Submarine, entendeu? Tem 3 acordes. Moleque, que música você quer tocar? Quero tocar Yellow Submarine. Beleza, moleque nem fala inglês ainda, tem 7 anos. Você passa a música pro moleque, o moleque passa a semana inteira tocando a música. Ele pira, ele fala, eu não acredito que eu tô tocando essa música. Entendeu?
Tá saindo de Que mim, legal. né? Eu tô Mãe, produzindo. olha o que eu tô tocando. Pá, aí toca pro pai, toca pra avó, entendeu? É isso, esse é o essencial do ensino musical. É, despertar o interesse e manter esse interesse o tempo inteiro durante o curso. O moleque está Eu Agora, acho que sempre Amanda, a fim de tocar as músicas, está sempre a fim de tocar. Se ele desestimula, a música agora, parou Amanda pode ali. até falar melhor sobre isso, Amanda, que isso tem a ver com a evolução da pedagogia, né? De tem. 30, 40 anos atrás, quando a gente estava tendo a aula ali, para agora Exato. Eu ia é isso até, que está no centro, né? Como é que é isso? eu ia até pedir licença para fazer essa puxadinha mesmo, um pouco mais para não tanto a parte da educação musical, mas um pouco mais para a educação. É muito valioso isso. Eu, particularmente como pedagoga, sou freiriana completamente. Né, acredito acredito não, concordo com a vertente do Paulo Freire. Eu acho que um dos preceitos centrais dessa pedagogia que vem sendo construída nas últimas décadas, Paulo Freire já tem um pouco mais de tempo, mas assim, é exatamente você incluir o educando no processo. Ele não é ele não é um Objeto, balde né? vazio, exato. A gente tem uma imagem dentro da pedagogia tradicional que é exatamente isso. O aluno ele é um balde vazio e o professor ele alimenta esse balde, vai enchendo, né, de informações, de conteúdos. E o aluno ele não é um balde vazio, muito pelo contrário, ele é uma pessoa complexa. Ele pode ser uma pessoa de 7 anos e ele pode ser uma pessoa de 15 anos ou de 40 anos, enfim. Mas ele tem as próprias vontades, as próprias percepções de mundo. E quando a gente inclui isso na conta, né, quando a gente pensa através dessas vontades e a gente inclui ele dentro desse processo, a educação se prova muito mais efetiva. Assim, a gente tem resultados e impactos muito mais profundos, exatamente porque ele se enxerga nesse processo, ele começa a se entender tão importante quanto você, professor. Se E é muito engaja, né? legal que ele sustenta, exatamente. Ele se engaja com o processo, ele entende a importância que isso vai ter para ele, porque ele consegue se identificar. Então, a gente tem até uma piadinha na pedagogia, que é ensinar o beabá com a abelha, né? Que todo mundo, A de abelha, B de bola, C de cachorro. Não necessariamente essas são imagens que fazem sentido para todas as crianças. Então, por que a gente não constrói o beabá com imagens que fazem sentido? Então, eu gosto de pipa, então tá bom, vamos colocar o P da pipa, vamos construir as sílabas a partir de algo que para você já existe no mundo e eu vou te ensinar a ver de outra forma, eu vou te dar outro símbolo para que você interprete. E é muito legal porque a música é isso também, né? Você decodifica ela de uma forma como ouvinte, mas a partir do momento em que você produz, ela está saindo de você, ela tem um outro significado, você se apropria disso. Muito legal você incluir assim no processo, Brooks, fiquei encantadíssima. Legal. E o gosto musical de cada um é muito único, né? Tipo, não tem ninguém que tenha o gosto exatamente igual, sabe? Então, quando a gente dá aula para irmãos, né? Às vezes as pessoas querem que você dê aula junto, sabe? Eu tive aula junto com meu irmão. Aliás, o Musa estudou com meu Beto. irmão. E a gente teve aula junto e eu vi o quanto o negócio não funciona, porque tipo, eu quero tocar uma música, ele quer tocar outra, eu tenho um ritmo, ele tem outro, sabe? A música é muito complicado, né? Você querer botar, sei lá, eu vejo algumas escolas fazendo isso, sabe? De botar 10 moleques completamente heterogêneos, né? De dom e de gosto musical e de cultura que veio de casa, juntos, para tocar juntos a mesma coisa. Tipo, meu, não é o melhor caminho, assim, sabe? A coisa eu sinto que a música, o ensino musical, claro, diferente das escolas, né, que não teria como fazer isso, mas o ensino musical ele tem que ser uma coisa assim
manufaturada, sabe? Artesanal. Para cada um, é artesanal e customizado. É o que traz o melhor resultado. Mas aí não dá para você, por um lado, uma pergunta isso, né? Não dá para você massificar uma parte disso para você, pelo menos, pelo menos a parte inicial, né? E depois ter algum atendimento individualizado e depois num segundo momento, como é que você faz para juntar esses caras de novo? Porque depois os caras vão formar uma banda, né? Como é que você introduz o diálogo na música? Porque também tem muito diálogo, jazz é diálogo improvisado. Como é que depois volta a história do grupo? Depois você fizer um negócio individualizado, customizado, aí, pô, agora junta com aquele cara ali. Aí tem que. Sim, se juntar com aqueles que ele tem afinidade, né? Então, não é que cada um tem um gosto assim, Isolado. afinidade, exatamente, tem afinidades, entendeu? Eu gosto do mesmo estilo daquela outra pessoa, ou a gente tem uma intersecção ali de um estilo, eu gosto de 3 estilos, um deles o cara também gosta, entendeu? Então, isso, agora depois que você já toca, tudo fica mais fácil. O problema é quando você ainda não toca, né? Você está aprendendo a tocar e você ter que tocar um Não dá para negócio. conversar sem aprender a falar de cada um. Depois você pode aprender a conversar. Muita gente não aprendeu até hoje. Exatamente, é tipo isso, assim, né? É uma alfabetização musical, né? Não deixa de ser um letramento, né? É um letramento de uma linguagem nova, que Sim. não é usual. E eu acho até mesmo essa troca, quando você entra num ambiente com pessoas que você tem afinidade, mas não necessariamente o mesmo gosto, isso ensina muito sobre convivência em sociedade, né? E aí, no momento em que vão para uma banda, tá, eu gosto disso, mas eu consigo ceder aqui, o outro, tá, eu gosto disso. E eu acho muito interessante essa a harmonização de vários instrumentos, né? Então, quando você está construindo uma música, são vários instrumentos que eles precisam necessariamente se respeitar para que aquilo saia legal e que, enfim, tenha um som bacana. Eu acho isso muito metafórico para uma convivência em sociedade mesmo, esse compartilhamento de eu adoro meu instrumento e eu queria muito poder fazer um solo enorme durante toda a música e mostrar tudo que eu sei. Mas aí a música não ia ficar legal no coletivo. Então, eu entendo que eu preciso fazer uma determinada parte em prol dessa música e num determinado momento eu posso fazer um solo e vai ser super legal também. Acho isso muito bonito. E essa metáfora, ela é muito usada na escola, né? Tipo, bastante. Da banda, de você fazendo parte de uma banda, né, de um conjunto, e esse conjunto tem que ser harmônico, né? Cada um tem que dar a sua contribuição e o respeito entre cada um dos componentes, tal. Sim, é tudo gente, ela né? é bastante. É tudo gente. É verdade. Lindo clipe, inclusive. Não, e é exatamente, e é muito curioso como as escolas, elas estão acostumadas, elas introduziram algumas linguagens artísticas, às vezes sem nem perceber. Então, a aula de bandinha que tem nos anos iniciais da educação infantil, você dá um instrumento lá para todos eles, todo mundo começa a fazer uma barulheira, aí você vai tentando arrumar e tal. E a escola, às vezes, nem percebe o impacto que tem esse ensino artístico dentro do ensino básico, assim, né, desse ensino curricular, e acaba tendo uma posição meio de estranhamento toda vez que você vai falar de, mas vamos colocar uma aula de música na escola. Não faz parte do currículo, a gente tem que se preocupar com a alfabetização, com outras questões. E não deixa de ser uma etapa super importante do letramento também, que deveria ser tão valorizada quanto. Essa coisa da aula de música na escola é uma coisa bem complexa também, né? Primeiro porque você ensinar um instrumento, como eu falei, né, para uma classe de 20 alunos ou 25 alunos,
todo mundo junto, sem ser uma coisa individual, é complicado, né? Tipo, um aluno tem um ritmo, o outro tem outro, um aluno tem um dom e o outro não tem, alguém vai ter que ficar esperando. Sempre vai ter alguém que vai estar vai estar numa situação pior, assim, né? Ou é o cara mais rápido que vai ter que esperar o outro que é mais lento, ou é o cara que é mais lento e os outros todos são mais rápidos que ele e ele vai ficar se sentindo mal, né? Fala assim, putz, meu, todo mundo aprendendo e eu aqui não consigo, não sabe? O cara vai se sentindo mal, vai se diminuindo ali, ficando triste e tal, e acaba perdendo o estímulo em tocar. Sendo que se ele fizesse uma aula mais individualizada, ele não teria essa comparação, né? A comparação é ele com ele mesmo, né? O quanto ele evoluiu, o quanto ele, sabe? Não, tipo, eu tô ficando para trás e os outros estão indo para correndo Grande atrás. reflexão para toda a educação essa, né? Quer dizer, Exato. porque É em tudo, complicado, né? Porque tudo é vale difícil isso, né? você. Mas é que nem eu falo, assim, é complexo, porque como é que você vai fazer para numa escola para dar uma aula individualizada? É complicado Pois é. mesmo, né? Agora, assim, ó, teve uma vez que eu fui tocar em San Diego com a minha antiga banda Grooveria, e a noite era Grooveria e Seu Jorge, ele tocou com a gente, e a gente foi para os Estados Unidos sem metais, porque os caras da metaleira não tinham passaporte, não ia dar tempo de ficar pronto e Se tal. tirar, sei. Então, o que a gente fez? A gente levou as partituras a gente chamou músicos de Para lá. lá. Uhum. E aí, meu, os caras tocaram muito bem, sabe? Com um ensaio, chegaram lá e mandaram perfeito, assim, sabe? É um nível altíssimo. Sendo que San Diego não é nem assim a cidade mais musical dos Estados Unidos, né? Tem várias outras que estão na frente ali, né? Nova York, Los Memphis. Angeles, Austin, né? Tem várias lá. E o trompetista, eu comecei a conversar com ele, assim, eu perguntei para ele assim, como é que você aprendeu música? Como é que foi a sua aprendizagem musical? Aí ele falou, ó, quando a gente entra na escola, primário, né, 7 anos, a gente tem 2 aulas por semana de música. E aí a gente vai aprender a ler partitura, né, aprender teoria musical. Aqui no Brasil, quando você vai para o primário, quer dizer, hoje em dia já mudou muito, mas na minha época era aquilo que a Amanda falou, né? Um pega o coquinho, outro pega o pauzinho, outro pega o triângulo e sai todo mundo batendo em Reco-reco. qualquer ritmo, fica aquela bagunça e aprende a cantar o hino nacional. Entendeu? Não foi assim com você, Musa? Sim, aprendi a tocar, na verdade, moro num país tropical, né, com a tia Luísa. Gente, eu não. Assim, eu posso falar seguramente que eu fui assim também. O mais próximo que eu cheguei de um ensino musical foi assim, o dia da banda, que todo mundo pegava um instrumento daqueles, assim, não necessariamente instrumentos, era brinquedos em forma de instrumento, e ficava lá fazendo uma baguncinha junto, mas sem nenhum tipo de ensino, de direcionamento, de mediação. Era quase o momento da brincadeira, a aula de música. Assim. Pois é. E nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, o cara entra com 7 anos no primário e ele já começa a aprender a ler partitura, a ler nota, aprender A teoria base, né, musical, teórica. a básica, exatamente, divisão rítmica. Então, aí ele falou assim, depois, quando você ia para o ginásio, aí você optava por algumas matérias, coisa que hoje em dia já tem no Brasil também, mas naquela época não tinha. É. E você
optava por fazer algumas matérias. Então você fala assim, eu queria fazer mais aulas de música. Tá bom, então você vai fazer durante a manhã você vai ter música. E durante a tarde, As desculpa, outras aulas. no ginásio você tinha mais aulas, em vez de ter 2, você tinha 4. Aí quando você vai para o colegial, aí se quisesse se aperfeiçoar em música, você tinha música a manhã inteira e à tarde você ia ter as outras matérias, entendeu? Ciências, história, o que for, né? Que é como é em Cuba. Em Cuba é assim também. Eu fiz a mesma pergunta para um músico cubano que mora aqui no Brasil, e ele falou que na escola de música de Havana, que é a famosona lá, eles aprendem assim. O moleque tem metade do período de música e o outro metade do período do resto. Porque ele já sabe que ele quer fazer música. Entendeu? Quer dizer, não é uma coisa ideológica, né? Ou, a não ser que os americanos sejam comunistas, Não, né? É acho que uma, não. é uma questão de olhar o indivíduo, né? Falar assim, meu, Exatamente. vamos extrair o máximo de você. O que você quer ser? Mano? Vou te E, e, ajudar, né? Momento de e, educação e, e mesmo. mesmo assim, né, pensando desse jeito que você falou, mas sem perder a individualidade, porque aquilo é a vontade do aluno. O aluno É. optou por aquela matéria. Entendeu? Acho que isso é super importante, assim, né? E sem perder o resto, ele só não vai ficar, sabe, aprendendo tudo sobre química, sendo que ele nunca vai usar a química, ele vai aprender uma coisa mais superficial, né? Aí, Básico, só né? para finalizar, aí quando o cara vai para a faculdade e escolhe uma faculdade de música, aí ele vai ter música os 2 períodos e de noite ainda vai tocar ou vai trabalhar num estúdio, alguma coisa assim. Então você imagina quando esse cara se forma, lá pelos 24, 20 e poucos anos ali, o quanto de hora de voo em música o cara já teve. Agora compara isso com o que um aluno brasileiro teve. Vamos dizer, um cara como eu, que teve possibilidade de pagar uma aula particular, era 1 hora de aula por semana, entendeu? Ainda assim, é bem menos que o cara, né? 1 hora de aula por semana. E na escola, tipo, tirando essa parte de educação infantil, acabou, né? Não É, né? tinha. Não Quando é tinha, incluso né? na educação infantil. Hoje em dia já mudou muita coisa, mas naquela época Mas eu me não lembro tinha. Não bem, tanta eu coisa assim morava, também. eu morava morei lá nos Estados Unidos um período e eu lembro bem disso. Eu cheguei na 4ª série, escola pública, né? E a escola falou assim, ó, vai lá, escolhe um instrumento, aluga, né? Você vai nas lojas e aluga um instrumento, né? Eu aluguei um trompete e aí você vai ter aula de música com o seu instrumento e vai aprender a tocar trompete. Então, você é trompete? Tá bom, você é o quê? Saxofone. Cada um escolhe o seu instrumento e vai tocar, vai aprender a teoria, a Exatamente. base e tal, mas já vai ter o seu, e brincar e cuidar do equipamento, né? Também tem isso, né? É, Você manusear aquele negócio, guardar Cuidar direitinho, dele. né? Eu acho Eu que acho que um paralelo importante que é o comum entre os Estados Unidos e Cuba nesse sentido é o investimento em educação pública, né? Porque os Exato, dois exatamente. sistemas são públicos, tanto nos Eu Estados ia Unidos falar como em Cuba. exatamente isso. Pois exatamente. é. A importância de você priorizar a pasta e colocar eu achei muito legal o que você trouxe, Grubs, que isso tudo sem perder a individualidade. Não significa que porque é público que a gente vai ter uma educação homogeneizadora, de forma alguma. De forma alguma, a educação ela pode ser pensada de N formas. O fato de ser público é que a gente garante que todo mundo vai ter acesso, né? Essa é a É diferença. isso aí. É isso mesmo. E aí, para complementar aquilo que eu falei, os americanos, eles ficam loucos de ver como os brasileiros, tendo essa educação tão precária, musical, né,
comparativamente com a didática deles e o percurso educacional e tal, como é que os brasileiros conseguem chegar num nível tão alto? Mesmo ou maior, às vezes, né? E por isso que eles, né, o que mais chama a atenção do Brasil para o gringo não é o futebol ou a música, é como o brasileiro consegue chegar num nível tão alto sem esse preparo escolar que eles têm, né? Sem o suporte, né? Como é que o brasileiro consegue se virar? Tanto é que, né, hoje em dia que a criatividade está muito em alta, o trabalhador brasileiro criativo está muito em alta. Tem muito amigo meu que trabalha com criatividade ou que trabalha com tecnologia, está indo lá para fora, está sendo contratado por empresas lá de fora, entendeu? Então, e isso não dá para ensinar, né? Isso não tem escola, sabe? Ensinar a ser criativo, ensinar... E eu acho que parte muito de você ter dificuldade, né? Você tem dificuldade, você tem que bolar um jeito de contornar ela. Pronto, aí criou-se a criatividade, né? Você bolou uma alternativa ali, sabe? Então, acho que o Brasil tem o outro lado da moeda, né? Que por um lado a gente não tem essa coisa, essa didática escolar ou esse percurso certinho e tal, mas por um outro lado a gente cria um jogo de cintura aí que é muito nosso, né? Essa nota de esperança e futuro, vamos encerrar aqui a nossa transmissão, que começou sofrendo as dificuldades, a gente foi criativo, resolveu, né? Você vê, foi tudo planejado para justamente chegar nesse ponto e falar disso. Você vê como a gente pensa em tudo aqui. A gente consegue. Então, obrigado, Grooves. Mais uma vez um prazer conversar com você, falar de um assunto tão legal, né, que é a educação. Obrigado por aceitar o convite. Sempre bem-vindo aqui, precisando da gente, a gente está por aqui. Pô, obrigado eu. Tava muito gostoso o papo aí. Acho que dava para mais uns 3 programas aí fácil. Dá. Eu pensei coisas que a gente não falou assim sobre a educação na época da pandemia, o uso das tecnologias digitais, né? Tinha muita coisa ainda para falar. Pô, vamos marcar outro para falar gostoso que vai ter que voltar, Grooves, não vai ter voltar. como. Não vai ter como, vai ter que voltar, vamos ter que marcar outro. Por favor, aceita de novo o nosso convite. É só me convidar que eu venho. Foi um prazerzão mesmo. Que bom. Muito obrigada, de verdade, por essa... Muito gostoso. Foi super legal, assim, até para construir pensamento junto, assim, de coisas que eu nunca tinha me indagado sobre. Muito massa mesmo, conhecer um pouquinho da sua trajetória. E, Musa, pode dar tchau? Você, a bola é sua. Então tá bom. Obrigada a todo mundo que acompanhou o nosso programa. Não se esqueçam de se inscrever. Por favor, deem sugestões. Grooves, eu vou realmente cobrar o Musa de fazer esse convite de novo para a gente falar um pouquinho sobre educação musical nesse ambiente digital, tá bom? Legal. E é isso, gente. Até o próximo programa.